Tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre a parte econômica do continente africano, mas também dos problemas ambientais. Entretanto, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito cansativo. Nós vamos focar mais na parte econômica do continente africano, falar dessa dependência, né, de empresas estrangeiras que o continente africano ainda tem, que é muito grande, tá? E depois eu falo dos problemas ambientais que, infelizmente, vem afetando milhares de pessoas e estão muito relacionados também às mudanças climáticas e até mesmo intensificando as mudanças climáticas, certo? Compartilha aí com os colegas esse vídeo, curte também, tá? Beleza? Porque é um tema muito interessante, ó, com ênfase para o 8º ano, mas também no ensino médio estudado sobre esse tema, principalmente no 3º ano, aquele ano revisional. O tema de África é muito relevante, tá? Então vamos lá. Como a gente já fala da parte econômica, eu vou falar principalmente do setor primário e secundário aqui, tá? E aí vou focar primeiro nas atividades primárias, né? Então tô falando de agricultura, de pecuária e também a gente encaixa a mineração, tá? Ok? E aí essa parte é importante porque vocês vão entender como as características desse setor primário e do setor secundário mostra esse atraso socioeconômico do continente africano, tá? Se a gente for olhar desde os tempos coloniais, principalmente no período do imperialismo, ali entre o século XIX e metade do XX, você vai ver que o continente africano sempre foi muito utilizado ali para exportação de produtos agrícolas, tá? Então as terras eram utilizadas para produzir produtos agrícolas que eram exportados, tá? Latifúndios, grandes propriedades com monocultura, um tipo de cultura, né? Com foco na exportação, tá? Hoje você tem ali, que é muito forte dentro do continente africano, a exportação de café, cacau, algodão e cana-de-açúcar, tá? Outros produtos agrícolas, né? O que a gente hoje chama de commodities, né? Já eram produzidos ali desde o imperialismo, mas hoje você tem uma ênfase nesses produtos agrícolas. É muito forte esse modelo que a gente chama até de plantation, né? Monocultor e em grandes propriedades, na África subsaariana, tá? Até por conta da fertilidade dos solos e pela umidade. Você vai encontrar mais o clima equatorial e tropical, onde você tem mais chuva, tá? Onde você tem mais umidade. Isso é propício para o plantio, tá? Hoje os maiores produtores dentro do setor primário, falando principalmente na agricultura, Camarões, Nigéria, Costa do Marfim e Gana, tá? E um ponto importante aqui, vocês estão vendo até essa imagem, né? De uma África ali quase que oca, né? Vazia e tudo, né, sendo levado ali para a Europa e para os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a África não é pobre, tá? A África é um continente com recurso natural pra caramba, tá? Desde minerais preciosos, né, terras férteis, muita água. Então a África não é pobre. Ela foi empobrecida por séculos, desde o imperialismo, assim como acontece até hoje, tá? Então esse é um ponto muito importante para ser dito aqui. Essa desconstrução de dizer, é pobre por isso que não desenvolve. Não. Recurso natural no continente africano tem a pampa, tem muito, tá? Mas teve um processo de exploração muito grande por muito tempo e que deixa as marcas até hoje, tá? E é claro, a gente não vai botar só ocupando o imperialismo aqui. Existem outros fatores que eu até falo em outros vídeos, tá? E devo comentar aqui também, né, que vão só atrasar esse desenvolvimento socioeconômico da África, tá? Bom, e aí você deve se perguntar, por que muitos territórios no continente africano, em alguns lugares, muitas pessoas ainda passam fome? Vocês já perceberam que boa parte das propriedades que estão no continente africano, as grandes propriedades, elas são utilizadas para você produzir um produto agrícola e mandar para fora, né? Então não foca muito no mercado interno, né? O mercado interno é segundo plano para essas propriedades. Quem acaba abastecendo o mercado interno são as pequenas e médias propriedades. É algo que acontece muito parecido aqui no Brasil, com foco muito no arroz, na mandioca, milho, que é a base alimentar de muitas regiões dentro do continente africano, tá? Essa agricultura a gente também chama de agricultura de subsistência, porque o cara que tem uma propriedade, ele vai plantar para comer e o que sobra, o excedente, ele vende para o mercado interno. Geralmente para uma cooperativa ou para um comércio local, né, as parcerias que estão sendo feitas.
mas a produção geralmente é baixa, não é mecanizado, então não consegue muitas vezes abastecer o mercado interno. Isso é um dos motivos que explica a fome em muitos lugares, né? As terras estão sendo utilizadas para um outro fim, para um mercado externo. E o mercado interno, muitas vezes, a produção, quem se dá são pequenas e médias propriedades. Quando não, esses caras perdem suas propriedades por invasões, né? Porque não conseguem competir com as grandes propriedades. Em áreas conflituosas, então, é o cara que mais se ferra, tá? Com chuvas muito fortes, perdendo a safra. Tá? Então, vários fatores também vão atrapalhando os pequenos proprietários, muitas vezes. Okay? A mineração também é uma atividade muito presente dentro do continente africano. Tá? E geralmente é feita por grandes empresas e empresas estrangeiras, vindo dos Estados Unidos, Bélgica, França, Emirados Árabes, China, tá? Com foco principalmente no diamante, mas outros minerais também são vistos ali, o ouro, o ferro, tá? Bauxita. É um território, é um continente que tem muitos recursos minerais, tá? Só que o emprego que é gerado ali é precarizado, os mineiros ganham muito pouco, tá? Então, a boa parte desses lucros vão para fora, vai contar no PIB até de outros países, tá? Claro que se paga algum royalty ali, né? Um imposto, porque aquilo que você está retirando do território, tá? Mas a maior parte do lucro vai tudo para fora. Então, esse é o problema, né? A gente tem o ouro e o petróleo que são muito explorados na Nigéria, África do Sul e Angola. A Nigéria hoje é a maior economia da África, muito por conta do petróleo. Mas a desigualdade ainda é gigantesca. E aí você fala, pô, um território que tem petróleo pra caramba poderia ser desenvolvido assim como os países do Oriente Médio ali, que vivem do petróleo, né? Poderiam alcançar esse patamar. Mas algumas coisas atrapalham a Nigéria nesse processo, né? Muitas empresas que exploram petróleo na Nigéria, empresas estrangeiras, não pagam os chamados royalties. O que é o royalty? Né? Vamos dizer que você vai explorar petróleo em determinado território, né? Você vai ter que pagar parte desse lucro, como uma espécie de imposto, né? Você indeniza ali, já que você está utilizando aquele território para explorar petróleo. Muitas empresas não pagam ou pagam muito mais baixo do que deveriam pagar os royalties. Tá? Então você está levando um recurso natural e às vezes refinando ele, utilizando no seu território e gerando lucro para essa empresa, enquanto para o território que está sendo explorado o lucro é nenhum, né? Corrupção com esse dinheiro, muitas vezes do royalty. Então esse dinheiro que poderia estar sendo investido em infraestrutura, segurança, educação no território, muitas vezes está sendo um dinheiro corrompido, sendo desviado. Tá? Há muitos casos, infelizmente, de petróleo vazando ou sendo roubado por facções, né? Isso é comum na Nigéria. Tá? E a maior parte do lucro que é de petróleo que é explorado no território nigeriano vai para ficar com as multinacionais do petróleo. Tá? Então tá aqui, ó, enorme rede clandestina construída para roubar petróleo na Nigéria. Isso é comum, infelizmente. Né? E sem contar a poluição que é gerada muitas vezes pela contaminação do petróleo, né? Muitos rios que são contaminados. Aqui o próprio Níger, o rio Níger, né? Que também passa ali pela região, que é um rio que tem sido contaminado bastante por conta do petróleo. Isso é ruim para a população local, que não consegue mais utilizar o rio para abastecimento doméstico, para agricultura, porque o rio agora está podre, está poluído. Né? Então são vários problemas. Além da Nigéria, mesmo sendo a maior produtora de petróleo na África, e hoje a maior economia, você tem esses problemas que impactam o desenvolvimento socioeconômico da própria Nigéria. Tá? Ok? A Nigéria também sofre com alguns grupos terroristas que estão presentes no território da Nigéria, como o Boko Haram, que é um movimento radical islâmico, né, que persegue muitos cristãos na Nigéria. Então a Nigéria também tem esses problemas também a se resolver, né, e isso impacta, né, o desenvolvimento socioeconômico da Nigéria. Já que a gente está falando também da área da mineração, de combustível fóssil, a África do Sul também é um território onde há muita exploração mineral, principalmente de diamante. Mas você sabe, né? Diamante, carvão, diamante, ferro, é muito explorado ali naquela região. Olha aqui, ó. 80% do carvão vendável na África do Sul é produzido por 5 empresas de mineração. Então você já tem um monopólio de empresas estrangeiras ali, que vão levar todo esse carvão, né? 36% da renda produzida pelas mineradoras fica com os trabalhadores. O restante vai embora, né? Ok? E mais da metade ali dos mineradores que trabalham ali ganham muito mal, né? Então mostra que se há uma exploração ainda do território africano de empresas estrangeiras, por isso que é importante para um país criar empresas nacionais,
né? Principalmente essas de indústria de base, que mexem com matéria-prima e transformam matéria-prima, é importante ter, porque você tem um controle sobre o seu recurso, tá? E deixar empresas estrangeiras fazer isso, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, é claro, cabe o Estado fiscalizar o trabalho, mas corrupção rola solto, né? E quem é o maior prejudicado é a população. Falando do setor secundário, o setor secundário também é atrasado, né? O setor secundário é atrasado, o continente africano demorou para se industrializar, tem um baixo nível tecnológico, atende mais ao mercado externo, né? Depende muito mais das empresas estrangeiras, não só para produzir, mas também para o próprio consumo dentro da África, do que é produzido ali. Parte fica até no continente africano, mas a maioria vai para fora. Os países mais industrializados hoje na África são a Tunísia, Marrocos, Egito, Nigéria e África do Sul. Ficam mais por aí. A Tunísia, Marrocos e Egito estão ali no norte da África, que é um pouco mais desenvolvido. E as indústrias mais presentes, né? É claro que você tem indústria de tudo quanto é tipo ali, né? Desde automobilística, de roupa, de alimentos, né? Mas a indústria que você tem uma presença forte ali é de beneficiamento, a gente chama de beneficiamento ou de melhoramento da matéria-prima, né? Como a tecelagem de algodão, né? O algodão é uma matéria-prima, você planta o algodão, né? E você vai usar esse algodão para fazer roupas, né? Enfim, o café ele é plantado quando você precisa moer esse café, né? Empacotar. Então você tem usinas de café, usinas de açúcar, de óleo vegetal. Essas aqui são até mais marcantes dentro do continente africano. Mas quando você vai olhar o setor industrial, hoje você já tem presença, né? Não só de indústria automobilística, de roupas, de alimentos dentro do continente africano, mas isso aqui é o que você vai encontrar mais, vamos dizer assim. E para a gente encerrar nessa parte final, a concentração de terras é uma outra coisa também que impacta no atraso socioeconômico do continente africano, né? A estrutura fundiária é muito desigual desde o período colonial. Muitas empresas que vêm de fora, empresas agrícolas, têm acesso a muita terra e muita gente ficou sem acesso à terra. Principalmente depois do êxodo rural que aconteceu nos anos 60 e 70 para a cidade, né? Essas terras foram ficando por empresas estrangeiras. E essas grandes propriedades são dominadas por empresas estrangeiras, mandam tudo para fora também, né? Então, geralmente, só os pequenos proprietários ali vão conseguir abastecer o mercado interno com muita dificuldade, mas quando não, suas terras são invadidas ou eles não conseguem competir com os grandes proprietários. Até porque essas grandes propriedades também abastecem o mercado interno, mas é uma parte só. O foco deles é mais a exportação, né? Então, quando esse pequeno proprietário que não tem dificuldade para ter acesso ao crédito rural, muitas vezes tem a sua terra invadida ou não consegue competir, fica difícil. Ele acaba muitas vezes migrando para a cidade, tá? Países que costumam ter muitas guerras civis, talvez a fome é mais acentuada, porque às vezes grupos terroristas acabam invadindo fazendas, destruindo fazendas, né? Ainda mais por brigas étnicas. Isso acaba acontecendo, morte de rebanhos, roubo de alimentos. Isso também acontece em alguns lugares, só impacta a fome, né? E o abastecimento interno, tá? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar dos problemas ambientais, né? Mostrando um pouquinho aqui para vocês a continuação desse vídeo, tá? E é isso, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse tema, um tema muito relevante, e a gente continua no próximo vídeo, na parte 2.